Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir sobre dois tipos de mensagens pregadas na antiguidade e ainda nos dias de hoje. E no final da mensagem, darei a resposta à pergunta 855. Eu não sei o que é mais impressionante: a relevância dos profetas antigos quando observamos realidades atuais, ou a falta de criatividade dos homens que continuam usando as mesmas táticas condenadas milhares de anos atrás. Vamos considerar as palavras escritas por Miqueias 2.700 anos atrás. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Miqueias capítulo 3, versículo 5. Miqueias cita dois tipos de mensagens pregadas pelos mesmos homens desonestos com o mesmo propósito errado. Uma mensagem para agradar e outra para agredir. A mensagem agradável, quando tinham o que mastigar, ou seja, quando recebiam pagamento por suas mensagens, clamavam paz. Não há nada mais agradável ao ouvinte do que a mensagem consoladora que garante o favor de Deus. Entendimento desse fato tem servido como fundamento do trabalho de muitos supostos pregadores do Evangelho. Se repreender os pecados dos ouvintes, não conseguirá números elevados de adeptos. Mas se fechar os olhos aos pecados nas vidas dessas pessoas, especialmente de ouvintes ricos e financeiramente generosos, o trabalho vai prosperar. Uma frase atribuída a Francisco de Sales, que viveu 400 anos atrás, diz: uma gota de mel atrai mais moscas do que um barril de vinagre. Embora a função de um pregador do Evangelho não seja a de atrair moscas, esse provérbio se tornou princípio fundamental para o ensino de muitos religiosos. Palavras suaves atraem, mas ninguém gosta de ouvir palavras fortes de repreensão que exigem mudanças radicais. Paulo nos avisou a rejeitar pregadores que enganam com suas palavras agradáveis. Ele escreveu em Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Os ouvintes que gostam dessas pregações são criticados pelo mesmo apóstolo. Ele disse em 2 Timóteo 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Percebemos que o problema com essas mensagens agradáveis vem do pregador e do ouvinte. E assim devemos ter cuidado da nossa parte. Mas o outro tipo de mensagem foi uma mensagem agressiva. Miqueias diz que as mesmas pessoas que pregam suas mensagens confortantes aos que pagam suas contas agridem as pessoas que recusam pagar. Disse Miqueias 3, versículo 5, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Exatamente o crime que se repete nos púlpitos nos dias de hoje. Qualquer pessoa que já participou das maiores igrejas ou que já passou horas assistindo aos pregadores na televisão, já ouviu abusos de trechos bíblicos para prometer
sofrimento e maldição para aqueles que não esvaziam seus bolsos para entregar seu dinheiro aos pregadores. Quantas pessoas levam seus dízimos e ofertas às igrejas não por causa de alguma instrução divina, mas por causa do medo de serem amaldiçoadas e punidas pelo devorador. Pregações desse tipo distorcem mensagens do Antigo Testamento. A mais famosa se encontra em Malaquias, capítulo 3, e também rejeitam o ensinamento do Novo Testamento. A exigência dos dízimos fazia parte da aliança que Deus fez com os israelitas no Monte Sinai, que governava o povo judeu durante 1500 anos. Mas Jesus cumpriu aquela lei e nos deu uma nova aliança. Nós não vivemos sujeitos à lei dada a Moisés. Gálatas capítulo 3 é muito claro sobre isso. Os próprios judeus foram libertados da lei pelo sacrifício de Jesus Cristo, como Paulo diz em Romanos 7, versículo 6. O dízimo pertencia àquele sistema cumprido e não pertence ao Evangelho de Jesus. Diz Hebreus capítulo 7, versículo 5, ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Ele fala de filhos de Levi, sacerdotes naquele sistema, recebendo os dízimos conforme a lei, porque eram descendentes de Abraão. Tudo isso pertence ao Antigo Testamento. Exigir o dízimo hoje significa abrir mão do novo sacerdócio e negar o valor do sacrifício feito por Jesus na cruz. Como na época de Miqueias, ainda há muitos que usam os púlpitos para agradar e para agredir. Não devemos temer tais falsos mestres, mas devemos ouvir a verdade que Jesus nos deixou nas Escrituras. Você acertou a pergunta 855? Verdadeiro ou falso? Paulo ensina que, se alguém for surpreendido em alguma falta, os espirituais devem restaurá-lo com o espírito de aspereza. Essa afirmação é falsa por causa da última palavra. Diz Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. A resposta é certa, falso. E a pergunta 856. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, o que o povo convenceu Arão a fazer? Alternativas. A. Voltar para o Egito. B. Construir um novo tabernáculo de madeira. C. Escolher um novo líder para substituir Moisés. Ou D. Fazer um bezerro de ouro para adorar. A resposta certa no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Na época de Miqueias, na época de Jesus, na época de Paulo e nos dias de hoje, muitos enganadores têm abusado a mensagem de Deus, ou para agradar e pregar paz quando não há paz, ou para agredir e ameaçar quem não participa da forma que eles ensinam financeiramente. A mensagem de Deus inclui tanto coisas agradáveis como coisas desagradáveis, mas devemos aceitar o que vem de Deus e não de pregadores interesseiros. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.